Olá, amigos e amigas do grupo Espírita União Fraterna. Eu sou Luiz Laranjeira e trago nessa oportunidade para vocês algumas ideias que podem nos ajudar a entender melhor o papel do espírita em meio a essa pandemia. Então, a primeira pergunta que constantemente se faz é: por que Deus, sendo tão grandioso, divino e misericordioso, permite que o sofrimento se abata sobre nós? E para entender melhor o porquê de Deus permitir o sofrimento, a gente precisa recapitular alguns conceitos do meio em que vivemos, do mundo onde estamos nesse momento. É necessário lembrar que nós não estamos numa colônia de férias, estamos ainda em um mundo de provas e expiações. A Terra, outrora, também foi um mundo primitivo e, naquele momento, ela abrigava seres primitivos. Com a evolução da humanidade, havia necessidade de um planeta um pouco mais evoluído. A Terra, então, passou a condição de mundo de provas e expiações. E a humanidade continua evoluindo, e é chegado o momento do cronograma divino em que a Terra deveria passar a condição de um mundo de regeneração e abrigar espíritos um pouco mais evoluídos. E esse cronograma ele vem sendo retardado pela nossa teimosia. Nós ainda resistimos muito em aceitar a lei de amor que o Mestre veio nos trazer pessoalmente. Mais do que em palavras, ele há 2000 anos veio nos demonstrar como amar ao próximo como a si mesmo. Ainda assim, após 2000 anos, nós resistimos muito em pôr em prática essa lei. E isso vem impedindo a elevação da Terra para a condição de mundo de regeneração. Então, de tempos em tempos, a espiritualidade, com permissão da divindade, precisa dar uma sacudida na humanidade para a humanidade prestar atenção no trabalho que precisa ser feito. Recentemente, o Divaldo ele lançou um livro no finalzinho de 2020 que fala exatamente desse momento de transição, e ele nos explica, com a ajuda do espírito de Manuel Filomeno, o que acontece na pandemia, as razões da pandemia e o que se espera da humanidade na pandemia. Então, algumas frases selecionadas desse livro, eu não vou trazer muitas para não estragar a surpresa de quem vai ler o livro, que é uma leitura muito recomendada, não só para os espíritas. Para os espíritas, a leitura desse livro é obrigatória, mas para os não espíritas que pretendem evoluir, é uma leitura também muito indicada. Então, uma das frases-chave do livro que nos ajuda a entender o porquê da pandemia diz o seguinte: a nova sementeira espraiou-se, mas a colheita está pífia e, não tendo alternativa, envias a peste, para que sejam revistos os códigos dos valores humanos e seja a grande luz que embale a vida nos próximos dias de regeneração. O amor seja essa grande luz. Então, o que está contido aqui nessa pequena frase? Que a sementeira espraiou-se, ou seja, Jesus veio e plantou as sementes. Quem quiser entender mais pode ler a parábola do semeador, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a colheita foi feita, as sementes foram plantadas, porém a colheita foi pífia, ou seja, não trouxe os resultados esperados, ou seja, a terra ainda não está pronta para a sua elevação ao mundo de regeneração. Então, como não tem alternativa, desta vez a espiritualidade, com permissão da divindade, enviou mais uma peste
mais um aviso, né? Como a professora outrora, quando jogava o apagador para chamar a atenção do aluno que não prestava atenção na lição. Então, eles estão jogando mais um apagador em cima da humanidade, para ver se a humanidade acorda e presta atenção no que é necessário fazer. Esse revisão dos códigos dos valores humanos, onde o ser humano ainda não aprendeu a importância do ser, relativizando a importância do ter. Ainda valorizamos muito a matéria, como se a matéria fosse o objetivo. Amealhar bens ainda é um objetivo muito frequente, quando os bens deveriam, na verdade, servir de ferramentas para o crescimento espiritual. Então espera-se que o amor seja essa grande luz que vá nos conduzir, nos embalar nos próximos dias de regeneração. Vejam que eles falam em dias, ou seja, a regeneração, a transformação do mundo em um mundo regenerador está próximo e depende da nossa transformação, da nossa aceitação da lei de amor. Uma outra frase também que nos esclarece algumas razões e fundamentos da pandemia diz o seguinte: desde alguns meses, isso foi no final do ano passado, 2020, os benfeitores da humanidade, que é a espiritualidade, deram-se conta da guerra terrível com o estranho vírus, que parecia haver sido trabalhado em laboratório, utilizando-se da cepa comum da influenza, e se deveria prolongar maléfico na Terra por mais de 2 anos, superando o da gripe espanhola. Então vejam quanta informação tem nessa frase. Então, os mentores aqui da Terra, a espiritualidade superior que nos assiste, eles perceberam a chegada da pandemia, então prepararam uma linha de frente para nos auxiliar. E parece que supostamente esse vírus foi causado numa manipulação de laboratório, provavelmente numa tentativa de obtenção de uma arma química, ou seja, é o ser humano ainda preocupado com questões materiais. E pegaram lá supostamente o vírus da gripe, que é um vírus conhecido. E esse malefício deveria se prolongar por mais de 2 anos, superando inclusive o da gripe espanhola. Esse da gripe espanhola, que também foi uma grande praga, ele não foi manipulado, até porque naquele momento ainda não se detinha essas técnicas de manipulação de vírus. Mas o que importa é o resultado, não importa a causa. O efeito é que é desejado. O efeito que a espiritualidade deseja é que a humanidade perceba a importância da evolução, a importância da colocação em prática da lei do amor. Então dizem eles, enquanto os sentimentos humanos estiverem sob os conflitos da negação divina e as aberrações das filosofias de ocasião destrutivas da dignidade e do equilíbrio da criatura em relação ao universo e às suas leis soberanas, haverá a proliferação dos males que a mente propicia. Ou seja, a espiritualidade deixa que o próprio mal produzido aqui no planeta atinja toda a humanidade, para que a humanidade perceba, então, que os destinos que aqui estão encaminhando o planeta não são os devidos. Que a humanidade perceba que a lei de amor deve ser implantada na sua magnitude, que devemos passar a amar o próximo como a nós mesmos, usar os bens materiais como ferramentas que permitam a nossa evolução espiritual, para que um dia alcancemos a condição de espíritos puros. Então, na verdade, as conclusões a que se chegam é que a pandemia foi permitida para servir de mais um puxão de orelha na humanidade. E a última frase que foi trazida aqui para o presente estudo diz que o Espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da existência humana pela transformação que impõe ao seu estudioso.
de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. Então é isso o que se espera do espírita, aquele que procura a verdade, aquele que procura os meios de evoluir, aquele que se compreende como um espírito encarnado que está num mundo de provas e expiações, em mais uma etapa da sua evolução em sentido de se transformar em um espírito de luz. E aí usamos a lição de Kardec, que nunca esteve tão atual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo continua sendo o livro de cabeceira do espírita, o livro que deve reger todas as nossas ações, principalmente considerando o momento em que vivemos, o momento em que o nosso planeta de provas e expiações está sendo elevado à condição de mundo de regeneração. Então, que possamos continuar tendo essas oportunidades de crescimento, aprendendo com essas grandes luzes, Jesus, Kardec, Divaldo e outros grandes pensadores, esses espíritos que insistem em nos ajudar e vivem tentando iluminar o nosso planeta para que possamos alcançar por nós mesmos a condição de espíritos elevados. E isso depende de cada um de nós. O grande objetivo, então, nesse momento, é permitir a transformação desse nosso planeta num mundo de regeneração, um mundo mais feliz, em que não sejam mais necessárias chagas como essa pandemia. Então, a nossa lição de casa agora é continuar os nossos estudos e tentar colocar em prática o quanto antes a lei de amor que Jesus também nos ensinou. Esses foram os autores que nos ajudaram a compor essa apresentação. Eu espero que todos vocês fiquem bem e abracem a causa da lei do amor e mantenham sempre Jesus em vossos corações. E que assim seja. Obrigado.